Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo a este espaço de comentário, hoje, quarta-feira. E hoje vamos discutir as causas da reprovação em massa dos candidatos às ordens profissionais e às diferentes instituições de formação. O nosso ponto de partida são os resultados dos exames de admissão às carreiras de juiz e procurador no Centro de Formação Jurídica e Judiciária. A pauta foi divulgada recentemente e mostra que, dos 688 candidatos, apenas 138, menos de 20%, foi admitida à fase seguinte. Destes, 24 estão excluídos porque foram apanhados a copiar. Alguns candidatos não conseguiram responder questões simples de cultura geral e introdução a direito, quando eles próprios são juristas licenciados. No ano passado, o Centro de Formação Jurídica e Judiciária não conseguiu preencher as vagas disponíveis para formar mais juízes e mais procuradores para o país, porque os candidatos não reuniram notas suficientes. Das 50 vagas, apenas 32 foram preenchidas. De resto, este é um problema que se estende aos médicos e aos advogados, cujos resultados dos exames de admissão muitas vezes têm sido maus. Vamos tentar compreender as razões de fundo que explicam estes resultados e, acima de tudo, entender como funciona o nosso ensino superior, já que é a fonte de maior parte das profissões do nosso país. Fazer a discussão de hoje conto com dois convidados. Do meu lado direito, Farida Mamad, que é diretora adjunta, do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, e do meu lado esquerdo, Pedro Guilis, que é diretor adjunto do Ensino Superior. Muito bem, Farida Mamad, que é diretora adjunta do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, como disse no princípio, começo por si. E a minha primeira pergunta, a partida, peço-lhe que nos apresente um quadro, assim em breve, dos resultados deste exame, no sentido de quantos chumbaram, quantos reprovaram, e o que isto significa do ponto de vista da vossa planificação para a edição do curso 2020? Sim, muito obrigada, Mucipo, pela oportunidade que dão ao Centro de Formação Jurídica e Judiciária para se pronunciar. Ao mesmo tempo, também quero cumprimentar os telespectadores da STV lá em casa e podermos conversar um pouco sobre os resultados estes que nós temos dos exames de admissão ou de ingresso para a carreira de juízes e procuradores. Entretanto, no geral, o que nós temos é que nós tivemos 668 candidatos para o ingresso no curso de magistrados judiciais e do Ministério Público para o ano 2020. Entretanto, desse número, nós conseguimos admitir neste momento, até esta fase, já foram corrigidos os exames todos teórico-práticos e as entrevistas também já foram feitas. Entretanto, já temos aí os resultados e no cômputo geral temos 138 admitidos são admitidos para os exames psicotécnicos. Esses resultados, no geral, nos inquietam bastante, porque nós temos um número de vaga para admissão neste concurso de 100 pessoas. Entretanto, nós estamos agora com 138, ainda por fazer um exame que é o exame psicotécnico. É no exame psicotécnico onde há mais reprovações, historicamente? Sim, historicamente e tem sido assim, porque o exame psicotécnico é aquele que vai aferir exatamente se este candidato tem a inclinação para as duas saídas profissionais que nós estamos a oferecer. O que isto quer dizer? Quer dizer que provavelmente não se consegue preencher as 20 vagas disponíveis para a formação de procuradores e juízes. Sim, como profissionais e porque nós queremos ser, nós temos um certo otimismo, mas entretanto é provável que esse número venha a baixar drasticamente. Não vamos entrar em situações de repescagem, de relaxar os critérios para tentar preencher as vagas? Infelizmente, para essas duas saídas profissionais, como vocês sabem todos, que os juízes e os procuradores são as pessoas que vão gerir a vida e o patrimônio e as garantias constitucionais das pessoas. Este fato é muito, muito importante. Eu vou sublinhar ainda, dizer que esses dois profissionais é que são a garantia daquilo que é a sobrevivência das pessoas, da vida das pessoas. A paz das pessoas está naquilo que é o profissionalismo do magistrado.
Daí que a repescagem é um fenômeno que nós não estamos a pautar. É um fenômeno que entra em total contradição com os princípios da independência judicial. Porque se nós queremos um judiciário independente, como a Constituição assim o prevê, nós vamos ter que controlar aquilo que é a independência desse futuro profissional desde a entrada. Repare, Mucipo, que nós tivemos 24 situações de fraude. Isso já é um indicador de que as pessoas não estão preparadas eticamente para estarem nessas duas saídas profissionais. Infelizmente, daí que o fenômeno da repescagem não entra para aquilo que são os princípios regulamentados, que é a transparência e a garantia da transparência de todo o processo e a ética que nós exigimos nesses processos. Muito bem, daqui a nada vamos ouvir a interpretação do Ministério da Ciência e Tecnologia sobre estes números, mas uma pergunta que é importante também para que os telespectadores fiquem claros. Estes exames estão definidos da seguinte forma: existe a prova técnico-jurídico, que tem um peso de 40%, existe a prova de conhecimentos gerais, que tem um peso de 10%, a avaliação do perfil psicológico, que tem 30%, e a entrevista profissional, que tem 20%. Vamos nos focar na prova técnico-jurídico, que tem 40%, e que também mostra os conhecimentos que as pessoas têm: direito civil, direito processual civil, direito penal, direito processual penal e direito constitucional ou equivalente. A Farida pode nos dar aqui ideia de mais ou menos 2, 3 perguntas que apareceram neste exame e que aparentemente podem ser fáceis e, sobretudo, fáceis para quem tem um curso de direito, mas a resposta não foi satisfatória. Um exemplo de 2, 3 perguntas. Sim, de facto é realmente um pouco triste porque o exame trazia perguntas acessíveis para qualquer estudante formado em Direito. Um exemplo claro é a primeira pergunta, por exemplo, que se referia daquilo que é a hierarquia das normas e que queria que o candidato dissesse que a Constituição era a norma hierarquicamente superior a nível daquilo que é a hierarquia das normas. Mas, entretanto, muita gente errou. Isso, para quem fez direito, sabe que esse é um erro crasso. Não saber que a Constituição é a lei fundamental, por exemplo. Quando todos os dias, nos noticiários, em todo lado, diz que a Constituição da República é a lei-mãe. É a lei-mãe. Esse é o exemplo claro. O outro exemplo é a questão do pluralismo jurídico. As pessoas não souberam dizer o que era isso do pluralismo jurídico. Isso é, para nós, seriamente falando, e nos entristece, porque nós queremos que as saídas profissionais que nós oferecemos tenham uma diversidade de pessoas a abraçarem essas duas carreiras, mas, entretanto, nós estamos a verificar que há um déficit daquilo que é a preparação dos nossos candidatos. Muito bem. Diretor Guilherme, olhando para estes dados, tudo indica que estamos mal mesmo. Eu vi o decreto presidencial número 14/2015, que é aquele que é o Estatuto Orgânico do Ministério da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, e vi aqui 3 principais funções do Ministério, que é a regulação e coordenação de atividades na área de ciência e tecnologia, expansão das atividades de ensino superior, expansão das atividades na área de ciência e tecnologia, ensino superior e técnico profissional. Uma das questões que se levanta é que o problema está na fonte, está na formação, está nas universidades. A minha primeira questão é: como é que vocês analisam estes dados? Estamos a dizer que há pessoas que não conseguem responder o mínimo daquilo que se aprende no curso. Qual é o problema? Sim, muito obrigado, Mucipo. Cumprimento aqui ao painel, cumprimento os caros telespectadores. Indo direto à questão que me coloca, o primeiro ponto que parece interessante a assinalar, como constatação do setor da ciência, tecnologia, ensino superior e técnico profissional, é que esses resultados demonstram que há necessidade de se repensar na oferta formativa que as instituições de ensino superior têm estado a apresentar
à sociedade. Isso significa dizer, em outras palavras, que as saídas profissionais que os diferentes graduados têm, não apenas na área do direito, precisam estar cada vez mais harmonizadas ou alinhadas para aquilo que são as demandas do mercado, ok? Em outras palavras, estamos a dizer que a preocupação com as saídas tem que ser parte do processo formativo, porque muitas vezes é comum verificar que um cidadão começa uma formação e nunca eventualmente pensou que pudesse ser, apesar de estar a fazer direito, juiz ou procurador. Entretanto, por razões de natureza circunstancial, de influência e por aí fora, este cidadão decide que agora ele pretende concorrer para uma formação específica deste tipo, cuja saída ele próprio não se foi preparando ao longo de todo o processo. Mas, diretor, não há questões que o estudante tem de saber, independentemente de para que área vai, se vai para advogado, se vai para juiz, se vai para o procurador, a questão da hierarquia da legislação é uma questão que, independentemente do caminho que o estudante seguir, ele tem de saber. A questão de pluralidade jurídica, que é uma questão até de língua portuguesa e não essencialmente de direito. Quem domina a língua portuguesa pode ter uma ideia clara, de alguma forma, do que é pluralidade e o que é jurídico, ou não? Não, estou de acordo quanto a isso. O que estou a dizer é que a prestação que as pessoas têm durante um processo seletivo de exame é consequência de todo um percurso. Eu acredito que, por exemplo, alguns desses estudantes hão de ter tido o famoso branco durante o período, durante o processo de ter que responder às questões. E se for a reparar até, esses estudantes de direito são provenientes das mais vastas, das várias instituições de ensino superior que o país tem. Portanto, não é de todo categórico concluirmos que a qualidade de formação é péssima, não é categórico. Okay. É preciso levantar sempre uma conjugação de fatores que podem ter peso explicativo diferenciado, sem recusar da necessidade das instituições de ensino superior repensarem de forma cada vez profunda, de forma cada vez ajustada aos contextos, o modelo de formação e, no fim do dia, aquilo que se oferece à sociedade. Falemos da questão da qualidade, diretor. Uma das questões que se nota é que as universidades, sobretudo as universidades privadas, elas ajustam os seus cursos aos contextos econômicos. Que em Maputo, há situações de universidades que dão cadeiras chaves semestrais em 5, 6 meses, em 5, 6 semanas, as tais tutorias, ao ensino à distância, que todos nós sabemos como é que é. Será mesmo que não é um problema de qualidade, não é um problema do currículo das nossas universidades? A questão, será mesmo que é que os alunos dão branco quando estão a fazer a prova? Não é um problema de qualidade, no fundo, no fundo? Ok. Eu como estive a dizer, é preciso termos sempre em consideração que há um conjunto de fatores que pode ajudar a explicar o fenómeno. No contexto do reconhecimento de que é preciso melhorar a qualidade, ao longo deste quinquênio, o Conselho de Ministros aprovou o Decreto 46/2018, de 1 de agosto, que regula a questão de criação e funcionamento das instituições de ensino superior, revogando deste modo o Decreto 48/2010. Quais são as grandes questões que o novo decreto de funcionamento, de criação e funcionamento apresenta? As grandes questões são que, primeiro, neste novo instrumento, nós passamos a ter, para reforçar a garantia de qualidade, passamos a ter uma obrigação de que as instituições de grupo A, que são universidades, precisam de ter pelo menos um PhD para 150 alunos. Mas, diretor, alguém vai lá controlar e certificar que essas universidades têm os requisitos para tal? O Ministério está lá, faz o acompanhamento, consegue confirmar isso? Naturalmente que sim, esse trabalho está a ter lugar.
É certo que este decreto dá uma moratória de 3 anos para as instituições de ensino superior se conformarem, sobretudo com esta componente de composição do corpo docente, mas todas as outras questões referentes, por exemplo, a questões básicas, questões mínimas de funcionamento, questões de higiene e segurança, estão asseguradas nos artigos 24 e 27 e o nosso serviço de inspeção faz sim o trabalho de verificação da medida em que estas instituições de ensino superior estão ou não em conformidade com a lei. Este trabalho está sim em curso. Muito bem. Farida, passo para si. Como dissemos no princípio, historicamente há uma tendência de maus resultados e de não preenchimento das vagas disponíveis para a formação de juízes e procuradores. Vocês têm já, ainda que seja, digamos, tentativo, mas vocês já têm alguma interpretação de o que leva a estes maus resultados? Bom, esses maus resultados, tentativamente, podemos avançar algumas situações. Uma delas é essa que está a ser discutida, a questão da, não em tanto que qualidade, no meu ponto de vista, provavelmente há uma falta de atenção nessas duas saídas profissionais. Por quê? Porque se a faculdade vai dar Direito Processual Civil em um semestre, sinceramente não vamos ter um candidato, não é, preparado para responder às perguntas que nós estamos a apresentar, provavelmente. Mas, entretanto, também, eu quero concordar um pouco com o senhor diretor. Por quê? Porque o que acontece é que as pessoas, muitas das vezes, fazem os cursos sem olhar para as saídas. Só olham para as saídas quando vê o edital. E isso tem consequências. Porque mas, Farida, explica-se que por causa disso, um estudante de Direito não saiba responder às duas perguntas que aqui colocou, questão da pluralidade jurídica e da hierarquia das leis. Não, essas duas questões deviam ter acertado. Isso já vimos e não se pode perdoar. Mas, entretanto, o que normalmente acontece é que não é só um exame, são 3, 4 exames que as pessoas podem até acertar num, errar no outro e os resultados saírem como são. Mas, entretanto, também não podemos esquecer que são vários fatores que influenciam. Um deles, por que eu insisto que o fato das pessoas só pensarem nessa saída no momento que sai o edital no jornal, é justamente porque o Centro de Formação Jurídica Judiciária, por causa do princípio da transparência, não é? Do processo de seleção, nós temos vindo a deixar no nosso website toda a informação, os exames anteriores, os guiões de correção e o edital deste ano, para orientar, por causa da experiência que tivemos no ano passado, para poder orientar o próprio candidato. Nós já dissemos quais eram as matérias que seriam avaliadas. Por isso que eu digo que há aqui um despreparo total e, provavelmente, a falta de consciência dessas duas saídas profissionais. Mas isso levanta um problema, se calhar, mais profundo, que é a falta de vocação. Quer dizer, estamos a ter pessoas que só descobrem, depois de fazer o curso de Direito, que querem ser procuradores ou juízes. Quer dizer, não são pessoas vocacionadas, são pessoas que estão à procura de um emprego. Sim, e esse é um dos grandes fatores. Esse é um dos grandes fatores. Eu li nos vossos requisitos para a admissão a este curso que só serão aceites as candidaturas cujo certificado de licenciatura em Direito inclua, para além das demais cadeiras curriculares, as de Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal, Direito Processual Penal e Direito Constitucional equivalente. É como se essa colocação fosse uma advertência, é como se existissem pessoas licenciadas em Direito, mas que não tenham feito estas cadeiras. Isto é possível, considerando que estas cadeiras são as cadeiras cruciais no curso de Direito? Possível, na nossa experiência, sim, é possível. Já receberam candidaturas em que, ao ler o currículo ou, digamos, o certificado das pessoas, não encontraram estas cadeiras? Sim, existem alguns candidatos que apresentam certificados que não têm essas disciplinas. Alguns porque tiveram equivalência, estudaram fora do país e tiveram equivalência e os certificados não têm essas saídas, e outros são os cursos que estão a ser ministrados em algumas universidades que não incluem essas matérias, porque provavelmente só tem outra designação
Hoje temos vários cursos que as pessoas depois no final dizem que é direito, mas no fundo nem sequer o título do curso não era direito. Então são essas situações. Mas ainda voltando à questão de quais são os problemas que se levantam com esses resultados, aqui este é um sintoma apenas de um grande problema que provavelmente nós temos. Qual é esse problema? Um deles é que os currículos das faculdades têm vindo a sofrer vicissitudes. Agora, é necessário saber se essas mudanças estão a ocorrer. Estão a ocorrer tendo em mente aquilo que são as saídas, principalmente essas duas que estamos a discutir aqui, ou não. Porque reduzir a carga horária, por exemplo, de uma ou de outra disciplina, tem efeitos para aquilo que é a saída. Porque a pessoa tem ou não tem conhecimento suficiente para aquela saída. Isso também são fenômenos que é importante verificar, discutir. Mas, entretanto, aqui, é importante nos referirmos que o Centro de Formação Jurídica Judiciária, quando faz esses exames, envolve todos os setores. Isto é, a própria magistratura do Ministério Público, judicial, as universidades, são as nossas parceiras. Elas fazem parte do processo de a seleção e recrutamento. Sim, sim. Nestes exames, o presidente do júri foi o Dr. Luís Filipe Ferrão Sacramento, que é venerando juiz, conselheiro jubilado. Portanto, ele está rodeado de toda a credibilidade possível. Sim. É possível fazer uma distribuição destes resultados pelas universidades, no sentido de procurarmos perceber qual foi o desempenho dos estudantes da UEM, da Politécnica, da Moçambique, BNBIC, da Universidade Católica. Vocês conseguem ter mais ou menos uma fotografia de quais foram as universidades que tiveram um melhor desempenho? Ou estão elas em equilíbrio, já que não há uma situação de dizermos que houve uma universidade com um melhor desempenho? Essa pergunta é, neste momento, por acaso, difícil de responder com exatidão, porque nós não fizemos ainda as estatísticas tendo em conta as universidades em tanto que tal. Mas o que tem vindo a acontecer nesses últimos anos, nós não temos uma universidade única que é expressiva. Classicamente, a Universidade do Eduardo Mondlane tem sido a que se mais expressa, mas também já tivemos situações em que o ISCTEM, o ISPO e outros estão a trazer bons candidatos que são selecionados com notas altas. Então, não temos uma situação de dizer que há uma universidade ou uma faculdade de Direito que tem garantido que a maior parte dos candidatos que saem dessas universidades para esta formação entram em maior número. Não há... Neste momento é difícil. Está equilibrado. Há sempre um equilíbrio. É muito difícil. Por exemplo, na turma do ano passado nós tivemos mais ou menos uma situação de competitividade. Não tivemos assim uma única universidade que conseguiu. Porque também essas duas saídas envolvem um investimento pessoal. Uma dedicação pessoal, porque é ver no website do Centro de Formação Jurídica Judiciária aquilo que são os temas de pegar e estudar. E se a pessoa não fizer isso, não vai passar, não vai entrar para o Centro de Formação Jurídica Judiciária. É o que eu dizia, por causa da natureza da profissão, não há de haver meios termos, isso é impossível, não vamos fazer isso, não é possível. Mesmo que seja para formar apenas um juiz e um procurador, sim, não se vai relaxar os procedimentos. Sim, se nós queremos corrigir os males que hoje nós temos, o próprio Conselho Superior da Magistratura Judicial há bem pouco tempo expulsou juízes. A pergunta que se faz é, como é que esse juiz entrou? Significa que o nosso processo de seleção, em algum momento, não estava a verificar essas coisas. Então, daí que a questão da seleção deve garantir aquilo que é a independência do judicial. É um processo. O processo começa desde a entrada deste juiz à magistratura. Então, temos que trabalhar, porque não é só uma coisa do Centro de Formação Jurídica Judiciária. Toda a sociedade moçambicana é chamada para poder participar nesse processo e legitimar este processo. Muito bem. Sr. Diretor, esta questão que levanta a Farida, pronto, aqui algumas pistas para tentarmos entender o que está a acontecer. A ideia do problema da matriz curricular. Os cursos de Direito hoje são chamados de Direito, são chamados de Ciências Jurídicas, são chamados de Ciências Forenses. Há uma alteração de currículos nas várias universidades. Como é que é feito esse acompanhamento para garantir que aquilo que é o corpo essencial do curso
ele não desaparece, ele esteja ali presente e eventualmente evite-se os resultados que estamos aqui a discutir. Sim. Aqui tem um elemento importante que é preciso trazer. O novo decreto, o novo regulamento de criação e funcionamento de instituições de ensino superior, dentre as inovações que apresenta, uma delas é justamente da acreditação prévia dos cursos. Ou seja, para você criar hoje uma instituição de ensino superior, há dois momentos. Ainda assim, para aqueles casos de instituições que já estão em funcionamento, para a abertura de novos cursos, é necessário que se faça uma acreditação prévia dos cursos, algo que não existia antes. Aí precisamos também... Então estamos a dizer que antes as universidades, ao seu belo prazer, montavam o currículo, montavam as disciplinas dos cursos sem uma aprovação de alguma entidade, independente ou não, ainda que seja o Ministério da Ciência e Tecnologia? Não é bem isso. Eu posso explicar. O que acontecia? Hoje o país tem perto de 50 universidades ou 50 instituições de ensino superior em rigor que estão a funcionar. Como é que decorreu o processo de aprovação dos cursos, dos currículos, das matrizes, para que os graduados que temos hoje tenham alguma qualidade? Sim, como sabe, as instituições de ensino superior têm uma característica própria. Dentre as características das instituições de ensino superior está a questão da autonomia científica. E o órgão máximo de gestão, de governação das universidades, por exemplo, é o Conselho Universitário, Conselho de Representantes por caso dos institutos. Não é que essas instituições abriam os cursos a belo prazer. Passava por esses órgãos máximos de governação da instituição. Todavia, não existia nenhum imperativo legal para que eles submetessem essa proposta ao Ministério que superintende o ensino superior, para efeitos de dar aval a isso. Isso fez com que... Isso era obrigatório, era facultativo? Não, o ponto é que, apesar do decreto anterior prever isso, mas previa como uma componente de apenas informar. Agora é diferente, porque o Ministério vai para lá, através do CNAC, que é o Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino Superior, órgão implementador de um sistema nacional de acreditação e qualidade do ensino superior, para ir verificar, do ponto de vista do QUANQUES, que é o Quadro Nacional de Qualificações do Ensino Superior. E o CNAC tem feito esse trabalho? Tem feito esse trabalho. Deixa-me só terminar o raciocínio para poder ficar completo o argumento. Esse trabalho tem que ser feito prévio à autorização de novos cursos, mesmo para instituições que já estejam a funcionar há bastante tempo. No caso das instituições que estão hoje a surgir, que estão hoje a nascer, elas, apesar da autorização de sua criação, não começam a funcionar sem que se faça uma acreditação prévia. E esse trabalho é feito pelo CNAC. Então, é um fator que nós acreditamos que vai contribuir significativamente para garantir a qualidade. Muito bem. Essa questão do CNAC ela é importante, mas a grande pergunta é se o CNAC tem capacidade institucional, recursos humanos, meios de chegar a todas as universidades, analisar curso por curso. As universidades têm vários cursos de engenharia, direito, psicologia, entre outros. Avaliar as matrizes e concluir se de fato os cursos respondem, pelo menos, àqueles que são os termos de referência colocados em cima da mesa. Muito na grande questão que se levanta relativamente ao ensino superior, se a expansão que o país fez do ensino superior não foi à custa da qualidade. Bom, esta é uma hipótese. Eu penso que pode-se realizar pesquisas para aferir a fiabilidade, não é? do que está a colocar, mas o ponto é que o CNAC, mesmo que não tenha a capacidade ideal, está a fazer o máximo do seu esforço
para poder acreditar os cursos. E é assim que temos a previsão que brevemente nós passaremos a publicar rankings das universidades que nós temos implantadas aqui no país. E o que é que se vai fazer com isso? Qual é a grande utilidade disso? É ver justamente a relevância que essas instituições ocupam na sociedade. A partir daí, nós passaremos a saber, por exemplo, como é que está o desempenho dessas instituições em termos de empregabilidade dos seus graduados. Como é que estão estas instituições em termos de internacionalização, que é um dos pilares centrais para governar o ensino superior. Portanto, estes elementos todos estão dentro de um quadro que se encaixam nas principais reformas do subsistema do ensino superior no nosso país. Mas aí, diretor, a grande questão que se levanta é depois como é que todas estas políticas, estas grandes linhas de orientação, elas chegam às universidades que vão abrindo nos distritos, que vão abrindo em Morumbala, que vão abrindo em Quelimane, que vão abrindo aqui perto na Manhissa, do ponto de vista de implementação disso, porque de alguma forma estes resultados querem dizer que há qualquer coisa de errado que está a acontecer nas universidades, Sr. Diretor. É o que esses resultados querem dizer, sobretudo pelas duas perguntas que foram aqui colocadas, elas são indicativas de que há pessoas que não estão a aprender o que é obrigatório aprender para determinados cursos, ou não? Bom, há uma trajetória histórica que é preciso conhecer para melhor enquadrar a discussão. É que o primeiro regulamento, a lei do ensino superior, remonta de 2010. Isso significa que antes da aprovação do decreto 48, nós tínhamos, apesar de um número menor comparado ao que temos hoje de instituições de ensino superior, nós tivemos um crescimento, vamos colocar entre vírgulas altas, desordenado do ensino superior. Essa desordenação não significa que não tivesse sido objeto de planificação. É diferente. Estou a dizer é que o novo regulamento coloca balizas mais ajustadas em função também daquilo que os resultados foram apresentados. Para dizer em poucas palavras que existe este reconhecimento de que é preciso fazer mais, mas é preciso também que se tome em consideração que neste quinquênio há um novo instrumento que vem atualizar as balizas que o anterior apresentava, e o objetivo é justamente corrigir os erros de percurso e algumas falhas que resultam da dinâmica da implementação de um conjunto de políticas. Essa questão que a Farida levantava, que é a questão de que as pessoas concluem os seus cursos sem saber o que querem ser, só quando vê os anúncios no jornal para uma certa função é que se lembram que também podem ser procuradores ou juízes. A questão da vocação, sobretudo, levamos este tema para discussão porque os juízes e os procuradores são determinantes para a estabilidade social da nossa sociedade, e é estranho que alguém, depois de concluir o curso, não saiba que quer lá chegar. Esse é um ponto. O outro ponto, estamos aqui a discutir sobre profissões que existe um filtro para determinar se a pessoa está apta ou não. Estamos a falar para a formação de juízes e procuradores, podemos também falar de advogados, que tem exame que também há muitas reprovações, podemos falar da ordem dos médicos, podemos falar da ordem dos engenheiros, mas então aquelas profissões em que não há filtro, a pessoa concluiu e de repente está no mercado de trabalho. Pelo menos esta, conforme coloca aqui a Farida, os que não conseguirem passar, não vai haver relaxamento, portanto nunca vão ser juízes nem procuradores. E aquelas profissões em que, terminado o curso, a pessoa está disponível no mercado, com todas as dificuldades que tenha. A questão de como é que, como instituição definidora de políticas, vocês, o Ministério, refletem estas grandes questões que são aqui colocadas. Okay. Dentro deste reconhecimento de que a relevância e a qualidade de ensino deve ser observada em todas as áreas de conhecimento, é que
procedemos previamente à acreditação dos cursos. Mas mais do que a acreditação prévia dos cursos, nós temos também, recentemente aprovado, o Decreto 15/2018, o Decreto de inspeção, que estabelece 15/2018, de 17 de abril, que é mais um recurso para garantir a fiscalização e o acompanhamento milimétrico da atuação das instituições de ensino superior. Muito bem, doutor Farida, só duas questões que também nos conduzem aqui a alguma reflexão. Durante o processo eleitoral, os tribunais distritais, os tribunais judiciais distritais receberam 58 recursos, portanto, conteúdo eleitoral, tendo indeferido 55. Devido a várias questões, principalmente as questões de formalidade. Desde 55, 6 foram remetidos ao Conselho Constitucional, sobretudo os da RENAM, que não concordou com a decisão dos tribunais distritais. O que nós vimos, isto é sintomático, é que o Conselho Constitucional corrigiu juízes, sobretudo na questão da data de início para as tais 48 horas, 2 dias, para o recurso dos partidos políticos. E notava-se ali que os juízes do Conselho Constitucional diziam que os juízes não tinham com muita clareza as balizas do início da contagem, que, permitam uma repetição, iniciava com a publicação do edital. Isto não será também um sintoma de que começa já a haver problemas na nossa magistratura devido a questões de formação e a outros elementos que foram aqui levantados? A resposta a essa questão é um pouco complexa, porque são dois elementos. Um deles é esse que provavelmente estamos a discutir. Mas, entretanto, eu não quero crer muito que seja a questão da formação. Por quê? Porque quando o candidato... Estamos a discutir dois processos. Quando o candidato é escolhido e entra, vai ser formado nessas matérias. Mas, entretanto, para a questão que estamos a colocar, é importante referir que a jurisdição para apreciar os processos eleitorais nos tribunais judiciais é recente. O processo jurisdicional é um processo de aprendizagem contínua. Apesar de ter havido cursos, formações em concreto para o pacote eleitoral e por aí fora, é normal que haja um ou outro que não conseguiu assimilar como deve ser, porque os magistrados têm muita outra tarefa. Este pode ser talvez um dos grandes problemas que houve, mas, entretanto, porque nós estamos a ter sempre mudanças de juízes de uma secção para outra e por aí fora, pode ser que o juiz que calhou aquele processo não tinha preparação nos ilícitos eleitorais, acabar sendo esta situação. Mas, entretanto, também não vou descurar a possibilidade de termos pessoas que porventura estão no sistema sem a qualidade necessária. Por quê? Porque, ultimamente, é normal que nós, hoje, tem sido reportado até pelos mídias, que temos juízes, alguns com problemas muito sérios, né? E isso pode ser um dos indicadores também. Muito obrigado, Farida Mamad. Muito obrigado, Pedro Guilis, diretor adjunto do Centro de Formação Jurídica e Judiciária e diretor adjunto do Ensino Superior, que aqui estiveram e discutimos esta questão da reprovação em massa nas candidaturas para procuradores e juízes, que de resto é um problema que também afeta outras áreas, como por exemplo medicina e também os exames para os advogados. Caro telespectador, este espaço comentário termina por aqui. Agradecemos pela sua audiência e até a próxima quarta-feira.